Olá, tudo bom, pessoal? Bom, vamos para mais uma aula, tá? Hoje o foco da nossa aula é aprender uma técnica nova de integração. Até agora nós aprendemos a trabalhar com as primitivas imediatas, não é? Aquelas que estão tabeladas. Hoje a gente vai aprender a integrar uma função que tem uma complexidade maior do que aquelas que a gente fez, que a gente resolveu exercícios até agora. Bom, então começamos a nossa aula de hoje falando do método da integração por substituição de variável, também conhecido por UDU. No que consiste esse método, tá? Como eu falei para vocês no comecinho. Nós trabalhamos até agora com as funções que têm primitivas imediatas, ou seja, aquelas que estão tabeladas, que eu sei integrar. Mas nem sempre a função vai ser uma função tão facinha assim, tão simplesinha da gente resolver. Essas funções elas vão se complicando, elas vão ficando mais complexas e a gente tem algumas técnicas para resolver esses tipos de funções. Então, eu estou dando um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu tenho uma função, né, 2x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Essa função não está tabelada, tá? Observa que eu tenho aqui, olha, a função 2x multiplicando a função raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Essa técnica, a técnica da substituição de variável, normalmente a gente utiliza quando existe uma função composta, quando tem uma função composta aí no nosso integrando. No que consiste a técnica da integração por substituição de variável, também conhecida por UDU? Então eu vou pegar essa função que está difícil, que está complexa, e vou reescrever essa integral usando uma variável auxiliar que eu vou chamar de U, de forma a transformar essa função em uma outra mais simples e que tenha primitiva imediata, que está tabelada, que eu sei integrar. Derivar uma parte da função e verificar se é possível substituir alguma coisa com o resultado obtido. Então, olha, eu vou ter que olhar para essa função aqui e verificar se eu derivar alguma dessas funções aqui que estão envolvidas, se eu consigo substituir alguma coisa no integrando. Eu já vou resolver essa questão aqui lá para frente, aí eu explico isso com mais detalhes. Os passos para eu integrar uma função usando essa regra são o seguinte: primeiro eu vou diferenciar a função. Então a primeira coisa que nós vamos falar, o que é diferenciar uma função. Em seguida, eu vou reescrever a função com essa nova variável, que vai ser a variável U, vou chamar de variável U. Quando eu tiver essa função mais simples e que tenha primitiva imediata, eu vou integrar a função. E finalmente eu tenho que retornar a função para a variável original. Bom, então vamos lá no passo a passo aqui. Primeiro vamos entender o que é o diferencial de uma função. Gente, de uma maneira bem simples, diferenciar uma função consiste em derivar e multiplicar ela por dx. Por exemplo, vamos pegar uma função aqui, y é igual a x ao quadrado mais 6x. Bom, se eu derivar essa função aqui, ó, uma das notações que eu tenho para derivada é essa aqui, não é isso? Olha, dy, a derivada da função y em relação à variável x. Então, se eu derivar essa função aqui, a derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 6x é 6. Pronto, a função está derivada. Agora, o próximo passo é fazer o seguinte: eu vou tomar esse dx aqui, olha, e vou passar para cá, multiplicando essa função. Então vai ficar que o dy é igual ao 2x mais 6, que é a derivada da função, multiplicada por dx. Isso aqui eu chamo de diferencial da função y. É o diferencial da função y. Bom, então, retomando. Diferenciar uma função consiste em derivar essa função e multiplicá-la por dx. Agora nós vamos tomar um exemplo aqui, aquele exemplo do comecinho. Eu quero integrar essa função aqui, ó. Então, lembra que eu falei, eu tenho que olhar nessa função e ver se eu derivar alguma coisa, o que eu consigo substituir aí. Normalmente, gente, a substituição ela vai estar vinculada, a gente vai começar a chamar de U onde está o maior grau. Nem sempre é assim, tá? Mas a grande maioria das vezes é. Então, olha, aonde que eu tenho o maior grau aqui? Olha, nesse x ao quadrado mais 1. Então, é esse x ao quadrado mais 1 que eu vou chamar de U, tá certo? Vou chamar de U. Então, U é igual a x ao quadrado mais 1. O próximo passo é diferenciar essa função. Diferenciar o que é? É derivar isso daqui e multiplicar por dx.
A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar. E eu vou multiplicar tudo isso aqui por dx. Agora a gente vai observar o que eu tenho lá na função. 2x dx, olha, eu tenho aqui esse termo, 2x dx. Então eu vou substituir o 2x dx por du. E o x ao quadrado mais 1, eu chamei de u. Então agora o próximo passo é reescrever essa função com essas novas variáveis. Vou fazer a integral raiz de x ao quadrado mais 1. Eu chamei tudo isso aqui de u. Então vai ficar raiz de u. E o 2x dx eu chamei de du. Agora sim, né, gente? Raiz de u du eu consigo integrar usando a tabela. Ela tem primitivo imediato. O primeiro passo é fazer o quê? É tirar a raiz de u da raiz. Então isso aqui é a mesma coisa que a integral de u elevado a meio du. E isso eu sei integrar. Eu vou somar 1 a esse expoente, o mesmo valor que eu tiver aqui eu vou acrescentar aqui embaixo, é a regra da potência, e vou acrescentar a constante arbitrária. Então só usando o nosso rascunho aqui. Então eu vou somar a meio, eu vou somar 1. Que é da regra da potência. A gente já fez isso algumas vezes. Repito esse 2 aqui, multiplico esse por esse, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Integrando a minha variável u aqui, vai ficar u elevado a 3 meios e dividido por 3 meios, mais a constante arbitrária. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui uma divisão de fração. Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou fazer aqui, ó, f de x, vamos dizer assim, é igual. Invertendo 3 meios é a mesma coisa que 2 terços. É a mesma coisa? Não. O inverso são 2 terços, né? U elevado a 3 meios mais a constante arbitrária. Agora, gente, o próximo passo é retornar esse u aqui para a variável original. Porque quem que o u está representando para mim? X ao quadrado mais 1. Agora, retornando a variável original, ficará 2 terços. U, quem que é u mesmo? X ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios mais a constante arbitrária. Nesse ponto, gente, a função já está integrada. Está integrada e está certinha. Deixa eu só mudar isso aqui que não ficou bom. Então, essa função aqui, ó, ela já está integrada. O que eu poderia fazer é retornar isso aqui para a raiz. É um outro processo. Se eu retornasse isso aqui para a raiz, ficaria 2 terços da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo mais c. Vamos colocar aqui embaixo, vai. Então, se eu quisesse retornar isso para a raiz, então ficaria f de x é igual a 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, tudo isso aqui sobre 3, mais a constante arbitrária. E aí eu tenho a função integrada com só as duas possibilidades de resposta aqui. Bom, agora nós vamos integrar essa função aqui. Então, o primeiro passo, né, gente? Escolher aí quem eu vou chamar de u. Se eu derivar 2x, vai dar 2. 2 não tem nada para eu substituir aqui. Agora, se eu derivar x ao quadrado mais 1, vai dar 2x dx. Aí eu tenho 2x dx aqui para substituir. Então, eu vou chamar de u x ao quadrado mais 1. Agora eu vou diferenciar essa função. Diferenciar é derivar e multiplicar por dx. Vai dar 2x dx. Eu tenho aqui, olha, 2x dx. Então esse 2x dx eu vou substituir por du. Isso aqui, olha, eu vou substituir por u. Agora eu vou reescrever a função com essas novas variáveis. Ficará a integral, olha, o cosseno de u e 2x dx eu substituir por du. Agora, cosseno de u du eu sei integrar. Quem que é a primitiva do cosseno? A primitiva do cosseno é seno de u mais a constante arbitrária. Último passo, eu tenho que retornar esse u para a variável original. Quem que é o u? X ao quadrado mais 1. Então, o resultado aqui é seno de x ao quadrado mais 1 mais a constante arbitrária. E aí nós temos a função integrada. Mais um exemplo.
x, eu quero fazer a integral de x que multiplica o cosseno de x ao quadrado. Então, se eu integrar x, vai dar 1 dx. Aí eu consigo substituir o dx, mas continua sobrando esse x aqui, eu não consigo integrar a função. Então, qual que é o próximo passo? Agora nós temos que determinar quem vai ser o u. Então, eu vou chamar de u x ao quadrado. Próximo passo, diferenciar. Diferenciar é derivar e multiplicar por dx. A derivada de x ao quadrado é 2x. 2x dx. Vamos lá na função e tentar a substituição. Só que dá uma olhada aqui. Eu quero substituir x dx e aqui deu 2x dx. Então eu tenho que dar um jeito de isolar isso daqui. O 2 não está multiplicando tudo isso, então ele pode passar para cá dividindo. Fica du sobre 2 é igual a x dx. E agora eu tenho substituição possível aqui, olha. O x dx eu vou substituir por du sobre 2. E o x ao quadrado eu vou substituir por u. Então agora eu vou reescrever a função com as novas variáveis. Então fica integral, aqui vai ficar cosseno de u e x dx du sobre 2. Bom, vamos lá no rascunho. Du sobre 2, quer dizer, a metade do du, é a mesma coisa que meio que multiplica du. Então, olha, na verdade o que eu tenho aqui é uma constante multiplicando o integrando. E quando eu tenho uma constante multiplicando o integrando, lembra, eu posso colocar essa constante aqui para o lado de fora. Facilita eu fazer o cálculo. Então isso aqui é a mesma coisa que meio. Tirei a constante que está multiplicando aqui, vai sobrar só o du. Integral do cosseno de u du. Cosseno de u tem primitiva imediata, só olhar na tabela. E eu vou fazer essa primitiva aqui e multiplicar pelo meio. O resultado aqui vai ficar meio, né, que é a constante que eu tirei, que eu vou multiplicar pela primitiva do cosseno de u. Quem que é a primitiva do cosseno? A primitiva do cosseno é seno. Então aqui vai ficar seno de u mais a constante arbitrária. Agora o último passo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retornar esse u para a variável original. Quem que é o u? O u é x ao quadrado. Então fica meio que multiplica o seno de x ao quadrado mais a constante arbitrária. Aqui nem precisaria colocar o parênteses, tá? Se não colocar o parênteses, não está errado. Temos aí mais uma integral usando a substituição de variável. Então eu quero fazer a integral de x que divide x ao quadrado mais 1. Sempre que aparecer uma função racional, então olha, eu aconselho vocês a fazerem o seguinte, desmembre isso aqui em 2 termos, que fica mais fácil enxergar a substituição. Faz assim, integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1, que multiplica o x, né, dx. Agora nós vamos lá. Se eu integrar o x, vai sobrar o quê? Vai dar 1 dx. Eu consigo substituir aqui em cima, né? Fica dx, mas aí fica aqui embaixo, eu não tenho como resolver, né? Não tem substituição possível. Então, o que eu faço? Vamos lá, vou chamar de u o x ao quadrado mais 1. Então, u é igual a x ao quadrado mais 1. Vou diferenciar isso daqui. Diferenciar, derivar, multiplicar por dx. 2x dx. Mas olha, qual que é a substituição que eu quero? Eu quero substituir x dx. Tenho esse 2 atrapalhando. Jogo 2 aqui para baixo. Fica du sobre 2. Ele passa para o lado de cá dividindo, né? É igual a x dx. Pronto, agora eu tenho substituições aí. O x dx eu vou substituir por du sobre 2. E o x ao quadrado mais 1 eu vou substituir por u. Então agora eu vou reescrever essa integral com as novas variáveis. Vai ficar 1 sobre u e du sobre 2. Vai acontecer a mesma situação que a integral passada. Du sobre 2 significa que eu tenho aí uma constante multiplicando o integrando, né? Que é o meio, esse meio aqui que está multiplicando o du. Então, esse meio eu posso tirar lá para fora da integral. Então, isso aqui é a mesma coisa que meio integral de 1 sobre u du. E 1 sobre u du tem primitiva imediata. Só olhar lá na tabela. Quem que é a primitiva do 1 sobre u? É o ln do módulo de u mais c. Então, olha, fazendo a integral aqui, eu vou repetir o meio e vou multiplicar
pela primitiva de 1 sobre U du. A primitiva de 1 sobre U du é o ln do módulo de U mais a constante arbitrária. Para concluir o exercício, eu tenho que fazer o quê? Retornar esse U para a variável original. O U é x² mais 1. Então fica meio que multiplica o ln do módulo de x² mais 1 mais a constante arbitrária. Bom, agora vamos pegar um problema aqui um pouquinho mais aplicado. Resolva o problema do valor inicial de... Eu sei que ds dt é igual a 12t que multiplica 3t² menos 1 ao cubo, sabendo que quando o meu s é 3 quando o meu tempo for 1. Então, ó, problema do valor inicial. Sempre que aparecer isso aqui, valor inicial, condição inicial, na verdade, o que eu estou pretendendo aqui, olha, é achar uma função específica. Eu tenho que determinar o valor da constante arbitrária. Vamos entender o que está escrito aqui. Estou dizendo, taxa de variação do espaço em relação ao tempo é dada por essa função. Então, se essa daqui é a derivada de s, então a primitiva dessa função vai me dar a função s. E aí eu vou achar o quê? Uma primitiva. Uma família de funções. Para eu determinar o valor do C, eu tenho que aplicar a condição inicial. Qual que é a condição inicial aqui? Quando o meu t for 1, o meu s vale 3. E aí eu tenho que substituir isso lá na função para determinar o valor do C. Eu vou dividir a nossa área aqui em duas partes para poder resolver o exercício. Bom, então o primeiro passo, nós vamos integrar essa função aqui para determinar a função s. Então, a função s, posso colocar s de t, será a integral de 12t que multiplica 3t ao quadrado menos 1 ao cubo dt. Bom, nós temos uma constante aqui, olha, multiplicando a integral. Quando eu tenho uma constante multiplicando, eu posso colocar essa constante aqui para fora. Facilita eu resolver isso daqui quando eu tiro a constante. Às vezes, né? Às vezes não. Nesse caso aqui vai facilitar. Então, olha, se eu tirar a constante, vai ficar 12, que multiplica a integral de t, 3t ao quadrado, menos 1 ao cubo, dt. Agora vamos lá para substituições, né? Eu talvez pretenda substituir aqui, olha, o t dt, né? Então a gente vai começar chamando de u o 3t ao quadrado menos 1. Então se eu chamar de u 3t ao quadrado menos 1, vou diferenciar. Diferenciar é derivar e multiplicar por dx. Então, a derivada aqui, o 2 vem multiplicando esse 3, fica 6t. Desse expoente eu tiro 1, 2 menos 1 dá 1, quando é 1 não precisa colocar, e a derivada de menos 1 é 0. E eu vou multiplicar isso aqui por dx. Só que observa aqui, olha, o que eu quero substituir é o t dt. Opa, coloquei x aqui, aqui é t. Eu estou diferenciando, agora eu estou diferenciando em relação a t. Então, é 6t dt. Aí o que eu quero substituir aqui é o t dt. Eu tenho esse 6 atrapalhando, passa ele para cá, dividindo. E aí eu tenho substituição possível aqui, olha. O t dt eu vou substituir por du sobre 6. Isso aqui tudo eu substituí por u. Então eu vou reescrever a integral agora com essa nova variável. Então o meu s de t vai ser dado por 12, né, que é a constante, integral de... Vamos lá. Eu chamei 3t ao quadrado menos 1, eu chamei isso aqui de u. Só que esse u está elevado ao cubo. Então fica u ao cubo. E t dt eu vou substituir por du sobre 6. Bom, vocês já entenderam. Esse du sobre 6... é a mesma coisa que 1/6 que está multiplicando e integrando. Então, eu posso tirar esse 1/6. Então, vai ficar que o S de t é igual a 1/6, que vai multiplicar o 12 que está aí, integral de u ao cubo du. Bom, aqui vocês veem que eu tenho um cancelamento, né? Aqui dá 1, aqui dá 2. Então, olha, isso aqui é a mesma coisa que S de t é igual. Sobrou aqui 2, né? Integral de u ao cubo du. E isso tem primitiva imediata, né, gente? Regra da potência. Então vamos fazer a primitiva aqui, ó. S de t. Então, ó, o 2 que está aqui eu mantenho, ele vai multiplicar a integral. A primitiva de u ao cubo é u à quarta sobre 4. Mais a constante arbitrária. Se vocês olharem aí, vocês vão notar que nós temos um
cancelamento, né? A gente pode cancelar, dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, o que vai sobrar agora aqui na nossa função? Ficará o seguinte, olha, isso aqui quer dizer que o meu S de t será U a quarta sobre 2 mais a constante arbitrária. Só que esse U a quarta, o U está representando o quê? 3t ao quadrado menos 1. Então eu tenho que substituir aqui, olha. O S de t será 3t, que é o valor do U, né? 3t ao quadrado menos 1. 3t ao quadrado menos 1, tudo isso elevado à quarta, sobre 2, mais a constante arbitrária. Agora eu vou ter que fazer mágica para caber aqui. Bom, agora eu tenho que determinar o valor desse C. Eu tenho a condição inicial? Eu tenho. Aqui eu digo o seguinte, olha, deixa eu dividir aqui de novo. Eu sei que quando o meu t for 1, a posição vale 3. Então eu vou substituir aqui, ó. Fica 3 é igual. Aqui vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 1 à quarta sobre 2 mais a constante arbitrária. Eu estou em busca de determinar o valor do C. Então, continuando aqui, vai ficar 3 é igual. Vamos fazer essa conta aqui, olha. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. 3 menos 1 é 2. Vai ficar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta sobre 2 mais a constante arbitrária. Bom, 2 elevado à quarta é 16. 16 dividido por 2 mais C. 16 dividido por 2 é 8. Então eu sei que 3 é igual a 8 mais C. Então, para eu determinar o valor do C, eu tenho que passar o 8 para lá com o sinal trocado. Fica que vai ser 3 menos 8. Portanto, o meu C vai valer menos 5. Portanto, o C é igual a menos 5. Olha, determinei aqui o valor do C. Só que agora eu tenho que escrever a função. Eu vou mudar a cor aqui, vou colocar numa outra cor e vou escrever a resposta aqui, olha. Então, a resposta, tá? A gente vai colocar essa função toda, só que substituindo o C por menos 5. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, que a função S de t, né, será dada por 3t ao quadrado menos 1 à quarta, 3t ao quadrado menos 1 elevado à quarta potência, tudo isso aqui sobre 2, e o meu C eu acabei de determinar que vale menos 5. E tá aí, olha, a resposta do exercício. Então, apareceu condição inicial, valor inicial, o que eu estou querendo é determinar o valor da constante arbitrária. Quando nós aprendemos a trabalhar com a tabela de integrais, eu disse que esse tipo de função a gente poderia resolver usando a substituição de variável, tá certo? Vamos supor que eu não tivesse lá a tabela com aquela fórmula. Mas eu ensinei a integrar isso aqui, lembra? Olhando a tabela lá, como é que fica integrado isso aqui? Menos 1 sobre K, né? O meu K é 3, que multiplica o cosseno de 3x mais C. Isso aqui só olhando a tabela. Agora, se eu quisesse resolver isso usando a substituição de variável, o que eu faria? Eu vou chamar de U o 3x. Então, olha, o U é igual ao 3x. Aí eu vou fazer o quê? Diferenciar. Diferenciar é derivar e multiplicar por dx. Derivada de 3x é 3dx. Só que eu não tenho 3dx para substituir, eu só quero substituir o dx. Então eu pego esse 3 e passo para cá. Fica aqui du sobre 3 é igual a dx. Então, olha, isso aqui eu vou substituir por du sobre 3 e o 3x eu vou substituir por u. Agora, reescrevendo a integral, fica seno de u du sobre 3. Já fizemos anteriormente, du sobre 3 significa que 1/3 aí está multiplicando o du. É uma constante multiplicando a integral. Eu posso tirar essa constante para fora da integral. Vai ficar seno de u du. E a primitiva do seno, eu sei quem é, basta olhar lá na tabela, que eu vou multiplicar por esse 1/3 que eu tirei para fora da integral. Então vai ficar 1/3. Quem que é a primitiva do seno? É menos cosseno de u mais a constante arbitrária. Bom, esse menos multiplicando vem aqui para frente. 1/3. Cosseno, eu tenho que retornar o u para a variável original. Quem que é o u? 3x.
mais a constante arbitrária. E vocês veem que a gente chega exatamente no mesmo resultado ali, usando a tabela, que a gente usando a tabela para resolver. Bom, primeiro passo para resolver isso daqui. Ó, tem uma função composta. Apareceu função composta, certamente vai ter que usar a substituição. Primeiro passo, eu vou tirar isso da raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 3 menos 2s elevado a meio ds. Vamos lá começar, chamar de u. Aqui, gente, quando tem o ds sozinho, é só a função. Essa vai ser sempre a função que vai ser o meu u, não é isso? Então, fica 3 menos 2s. Diferencial disso aqui, diferencial de 3 a 0, não precisa colocar. E diferencial de menos 2s é menos 2, que eu vou multiplicar por ds. Só que eu quero substituir só o ds, então esse menos 2 está atrapalhando, passa ele para cá, né? Fica du dividido por menos 2 é igual a ds. Ou melhor, né? Coloca esse menos aqui, fica du sobre 2 é igual a ds. Então, o meu ds agora eu vou substituir por menos du sobre 2. E isso aqui tudo eu vou substituir por u. Agora nós vamos reescrever a integral, fica a integral, isso aqui tudo eu chamei de u. Então ficará u elevado a meio, que multiplica menos du sobre 2. Menos du sobre 2 significa o quê? Que eu tenho menos meio multiplicando du. Menos meio é uma constante. Se é uma constante, eu posso tirar para fora da integral. Então fica menos meio integral de u elevado a meio du. Isso aqui eu sei integrar. Vou repetir o menos meio. Agora nós vamos fazer u. Vamos lá pegar um cantinho aqui de rascunho. Nesse meio eu tenho que somar 1, né? Meio mais 1. Então 2 vezes 1, 2. Opa, repete o 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Fica 3 meios. Então aqui vai ficar u elevado a 3 meios, que eu vou dividir por 3 meios, mais a constante arbitrária. Então vamos colocar a função aqui. Fica mais claro. Então, olha, isso aqui eu tenho uma divisão de fração. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu tenho menos meio, que multiplica, o inverso de 3 meios é 2 terços, vezes u elevado a 3 meios, mais a constante arbitrária. Olha, esse 2 eu corto com esse. Então vai sobrar o quê? Vamos lá, aqui vai sobrar menos 1 terço, que multiplica o u. Só que quem que é o u, gente? O u é 3 menos 2s. Já vou substituir, olha. 3 menos 2s elevado a 3 meios mais a constante arbitrária. Tá aqui a resposta, tá certo, gente? Aqui já está integrado. Bom, eu poderia voltar, olha, isso aqui para a raiz também, né? Seria a raiz quadrada de 3 menos 2s elevado ao cubo. Que eu nem vou fazer, a gente já fez em outros exercícios aqui, vocês já aprenderam como fazer isso. Mas eu poderia dar essa resposta voltando isso daqui para a raiz. A velocidade de um corpo que se desloca ao longo de um eixo é dada por ds dt, que é a velocidade, a variação do espaço em relação ao tempo é a velocidade, é dada por menos 9,8t menos 3. Determine o deslocamento do corpo no intervalo de T1 a T3, dado que S é igual a 5 quando T é igual a 0. Vocês estão notando que aqui eu tenho a condição inicial, tá vendo? Olha, eu estou dando a condição inicial aqui de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou dizendo que o meu S é 5 quando o meu T é 0. Está escrito isso aqui. Quando o meu T for 0, o meu S é 5. Ok? Primeiro passo, gente. Se eu quero deslocamento é a função S. Mas eu estou dizendo aqui, ó, que ds dt é dado por essa função aqui, então a primitiva disso aqui vai me dar S. Então nós vamos fazer essa primitiva. Eu vou fazer a primitiva nesse cantinho daqui, tá? Então, olha, a S vai ser a primitiva de 9,8t menos 3 dt. Bom, e aqui eu vou ter que usar a substituição? Pensa, gente. Aqui não tem necessidade, né? Aqui, olha, eu posso fazer a primitiva direto. Então, olha, o S será, olha, uma constante. Repete a constante, t ao quadrado sobre 2, menos 3t, mais a constante arbitrária. Bom, aqui dá para simplificar, né, gente? Vou colocar aqui, ó. Então, o S vai ser, olha, 9,8 dividido por 2 vai dar
4,9. Então fica 4,9t ao quadrado menos 3t mais c. Isso aqui é a primitiva da função espaço. Agora eu tenho duas situações aqui, ó. Vou dividir a tela em dois. De um lado eu vou resolver a parte A, do outro lado eu vou resolver a parte B. Então, no lado A, o deslocamento, eu quero nesse intervalo aqui, olha, de T1, no intervalo de tempo, de 1 a 3. Então, olha, o que eu quero aqui, gente? Vamos desenhar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o tempo 0, 1, 2, 3. Eu quero saber o quê? Qual foi o deslocamento de 1 até 3? O que eu quero é esse deslocamento aqui, ó. Tá pintadinho aqui. Agora, gente, essa função aqui, ela me dá o deslocamento total dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, vou mudar a cor aqui para vocês enxergarem. Primeiro eu vou fazer o deslocamento, esse deslocamento aqui, ó, tá certo? De 0 até 3. E aí depois eu faço o deslocamento de 0 a 1. A diferença desse com esse vai dar exatamente esse tamanho aqui, ó. Então, qual que é o próximo passo? Então, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que determinar quem é a constante arbitrária, e aí eu vou fazer o quê? O S de 3, né? Para eu achar o deslocamento ali que ele está me pedindo, para eu achar o deslocamento, eu vou fazer o S de 3 menos o S de 1. Observa como que vai ficar essa situação. Primeiro eu tenho que determinar quem é o C. O que eu sei? Que no instante 0, a minha posição é 5. Então eu vou substituir aqui, ó. Então eu sei que 5, no instante 0, né, vale 5. É igual a 4,9 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais C. Gente, aqui vai sumir, aqui vai sumir. Então, o meu C vale quanto? Vale 5. Então, daqui eu posso concluir o seguinte, olha, que a função posição será dada por 4,9t ao quadrado, menos 3t, mais 5. Agora, como que eu faço para achar o deslocamento no instante 3? Que depois eu vou ter que fazer o S de 3 menos o S de 1. Então, o deslocamento no instante 3 é só substituir o T por 3. Fica 4,3 vezes 1 ao quadrado, 4,9, né, gente? Não é 4,3. Espera aí. 4,9 vezes 3 ao quadrado, eu estou substituindo o t por 3. Menos 3 vezes 3, mais 5. Agora eu tenho que fazer essa conta. 4,9 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, mais 5. Bom, fazendo essa conta, o resultado vai dar 40,1. Agora eu vou achar o S de 1. O S de 1. Agora, onde tem t, eu vou colocar 1. Fica 4,9 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 5. Fazendo essa conta, vai dar 6,9. O que eu falei? Nós vamos fazer o S de 3 menos o S de 1. Ó. Então, se eu fizer essa conta aqui, olha, 40,1 menos 6,9, isso vai dar 33,2. Então, 33,2 é o deslocamento do corpo aí dentro desse intervalo. Eu não tenho unidade de medida, então eu só vou deixar 33,2. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o item B. Então esse aqui é o item A, tá certo? Esse aqui é o item A. Agora no item B, vou até mudar a cor aqui, o que ele está pedindo no item B? Determina o deslocamento no mesmo intervalo de 1 a 3, dado que quando o meu S for menos 2, quando o meu T é 0. Então aqui eu tenho assim, ó, que o meu S de 0 é igual a menos 2. Então, gente, olha, a função, nós temos que agora determinar quem que é a constante arbitrária nesse caso aqui, ó. Para eu achar o deslocamento da mesma forma que a gente fez aqui, o S de 3 menos o S de 1, que é a mesma coisa que ele está pedindo aqui, ó. A função, eu vou substituir lá na primitiva, o que eu sei lá na primitiva? Que quando o meu T for 0, o meu S vale 2. Então, vindo aqui, então vai ser 2 é igual a 4,9 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0 mais C. Já sabe que isso vai sumir, o meu C vale 2. Então, olha, a função que vai dar o deslocamento aqui, nesse exemplo B aqui, será dado por 4,9t ao quadrado, menos 3t, e aqui é menos 2, né, gente? Eu coloquei 2, é menos 2 aqui, ó. Menos 2. Pronto, eu achei a função, ok? É a função que está dando deslocamento aqui no corpo B aqui, tá?
do exercício B. Então, primeiro vamos fazer o S de 3. Quanto que vai dar o S de 3 aqui? Então, vai ser 4,9 vezes 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 menos 2. Então, vamos fazer a conta aqui. Fazendo essa conta, vai dar 33,1. Agora, nós vamos fazer o S de 1. Só substituir aqui. 4,9 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Aqui, gente, o resultado vai dar menos 0,1. Agora, observa uma coisa aqui. O que eu vou fazer? O S de 3 menos o S de 1. Não é isso que eu vou fazer? Então, vai ficar... O meu deslocamento aqui vai ser dado por 33,1 menos 0,1. Vocês não se confundiram. Esse menos com esse menos vai virar mais. Então, vai dar 33,2. Vai dar exatamente o mesmo deslocamento. Bom, esse exercício é uma aplicação, tá certo? É uma aplicação onde eu vou usar uma integral para resolver um problema e essa integral será resolvida usando a técnica da substituição de variável. Então eu vou ler o exercício. Um viveiro de arbustos normalmente vende certo tipo de arbusto após 5 anos de crescimento e formação. A taxa de crescimento durante esses 5 anos é aproximada por dH dt é igual a 17,6t, que divide a raiz quadrada de 17,6t ao quadrado mais 1, em que T é o tempo dado em anos e H a altura da árvore em polegadas. As mudas têm 6 polegadas de altura quando elas são plantadas, ou seja, no meu T0 o tamanho da planta é de 6 polegadas. Eu quero saber qual que é a altura do arbusto quando ele é vendido. Ele é vendido após 5 anos. E nesses 5 anos, olha, a taxa de crescimento dele aqui é dada por essa função. Aqui está escrito o seguinte, olha, a variação da altura em relação ao tempo é dada por essa função. Isso aqui é a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Então, a primitiva dessa função vai me dar o quê? A altura do arbusto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é integrar essa função aqui. Então, olha, como é que a gente faria essa integral aqui? O que eu vou achar? Vou achar a altura, né? A altura em relação ao tempo, eu tenho que integrar essa função. Lembra que eu falei para vocês uma coisa? Quando eu tenho uma função racional, divide ali em 2 termos que vocês vão enxergar melhor. Então, olha, eu colocaria assim. Em vez de escrever a função assim, eu vou fazer primeiro assim. 1 sobre a raiz quadrada de 17,6t ao quadrado mais 1, que multiplica, agora eu vou colocar isso aqui, olha. 17,6t dt. Olha, eu só desmembrei essa função aqui, eu tirei esse termo aqui para a direita para vocês enxergarem a substituição. Bom, primeira coisa, gente, olha, eu tenho uma constante aqui multiplicando tudo isso. Vamos jogar essa constante lá para fora, porque ela facilita e muito a vida da gente. Então vamos colocar o seguinte, olha, para eu determinar a altura da árvore, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 17,6 e vou jogar aqui para fora. Aí eu vou integrar isso daqui, que vai sobrar o quê? Gente, para eu integrar, vocês já sabem que eu vou ter que tirar isso da raiz. Como é que eu tiro isso da raiz? Fica 17,6t ao quadrado mais 1 elevado a meio. E ainda aqui sobrou o TDT, né? Ainda assim, gente, eu não consigo integrar ainda porque o que eu preciso fazer? Eu preciso, para eu integrar, esse expoente vai ter que estar lá em cima. Então, vamos inverter isso aqui para esse expoente ficar negativo e aí eu conseguir integrar usando a regra da potência. Então, a gente vai inverter isso daqui. Então, olha, H de T será dado por o 17,6 integral de, que nós vamos inverter isso daqui, fica 17,6t ao quadrado mais 1, só que eu joguei aqui para cima, então esse expoente vai ficar negativo, menos meio, que multiplica t dt. De novo, tem uma função complexa aí, então eu vou ter que usar a substituição de variável, não vai ter jeito. Bom, coloquei a função aqui. Isso aqui tudo aqui eu vou chamar de u e vou buscar a substituição para t dt. Então vamos chamar de u 17,6t ao quadrado mais 1. Agora eu vou diferenciar isso. O que é diferenciar? Derivar e multiplicar por dx. Então olha, o 17,6 vezes 2
fazendo essa continha aí, vai dar 35,2. Então, 2 vem multiplicando 17,6, vai dar 35,2 t dt. Porque a derivada de 1 é 0, né? E eu multiplico por dt. O que acontece? A substituição que eu quero é t dt. Esse 35 está atrapalhando. Ele vem para cá. Então, olha, o du, vou jogar o 35 para cá, sobre 35,2 vai ser igual ao t dt. E agora eu tenho as substituições possíveis aí, né? O t dt eu vou substituir por du sobre 35,2 e isso aqui tudo eu vou substituir por 1. Então vamos tentar integrar a função agora com essas novas variáveis. Então vai ficar que o h de t é igual a 17,6 que eu tirei, né? E aqui vai ficar a integral. Isso aqui tudo eu chamei de u. Então vai ficar u elevado a menos meio, que multiplica o du sobre 35,2. Bom, du que multiplica 35,2, eu sei que o du está sendo multiplicado por 1 sobre 35,2. Posso tirar esse 1 sobre 35,2 lá para fora. Então fica aqui o h de t vai ser 17,6, né? Que multiplica 1 sobre 35,2, né? Eu já vou colocar direto aqui, olha, 35,2. Integral de u elevado a menos meio du. Já está ficando mais fácil a minha integral aqui. Agora, gente, aqui, olha, a gente já sabe que isso aqui dá para dividir, né? A gente acabou de saber. 35,2 dá para dividir aqui, ó. Dividindo por 17,6 dá 1, dividindo por 17,6 dá 2. Então, o que vai sobrar da integral aí? O h de t será meio, que multiplica u elevado a menos meio du. E agora isso aqui eu sei integrar. Então, vamos lá. O h de t será meio, aqui, gente, menos meio mais 1. Gente, menos meio mais 1 dá meio, né? Então aqui vai ficar u elevado a meio sobre meio mais a constante arbitrária. O que eu tenho que fazer agora? Manter esse e multiplicar pelo inverso. Então vai ficar 1 sobre 2. O inverso disso aqui é 2 sobre 1, u elevado a meio mais c. Prosseguindo agora aqui, gente, olha. Isso aqui vai sumir, né? 2 por 2 aqui, vai ficar 1 vezes 1, 1 dividido por 1 que dá 1. Vai sobrar u elevado a meio mais c. Então, olha, a altura da árvore vai ser dada por essa função aqui, ó. Mas u elevado a meio é a mesma coisa que a raiz de u, não é isso? Esse u elevado a meio é a mesma coisa que a raiz de u. Então, ó, eu vou dizer que isso aqui é igual a raiz de u mais a constante arbitrária. Só que esse meu u está representando quem? 17,6 t ao quadrado mais 1. Então, olha, a altura da árvore será dada por a raiz quadrada de 17,6 t ao quadrado mais 1 mais a constante arbitrária. Isso é uma primitiva. Me interessa uma função que me dê a altura da árvore. Eu tenho a condição inicial? Eu tenho a condição inicial. Vamos olhar lá a condição inicial, olha. Está escrito aqui, olha. As mudas têm 6 polegadas de altura quando são plantadas. Então, qual que é a condição inicial aqui? No instante zero, a altura é 6. Então é assim, olha, no instante zero, a altura é 6. Quando o meu t for zero, a altura da árvore será 6 polegadas. No instante zero, a altura é 6. É só substituir. O h de t aqui, eu vou substituir por 6. Então vai ficar aqui 6 é igual a raiz quadrada de 17,6 no instante zero, então é 0 ao quadrado mais 1 mais c. Então aqui vai ficar que é 6 é igual a raiz quadrada de... Gente, isso aqui vai sumir, vai ficar raiz quadrada de 1 mais c. Raiz quadrada de 1, todo mundo sabe que é 1, né? Então, olha, eu posso dizer que o meu c é igual a 6 menos 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Eu vou passar ali para o outro lado com o sinal trocado, então o meu c vale 5. Então, gente, a função que me dá a altura do arbusto é dada por essa função aqui. O h de t é igual a raiz quadrada
de 17,6t² mais 1 mais 5. Então, essa função que está separada aqui, ela vai me dar a altura do arbusto em função do tempo, não é isso? Ó? Conforme, isso aqui está modelando a altura do arbusto em função do tempo. O que eu quero saber? Com que altura os arbustos são vendidos? E eu tenho essa informação? Tenho, é só a gente olhar aqui. Ó. Um viveiro de arbusto normalmente vende certo tipo de arbusto após 5 anos de crescimento. Então, me interessa o quê? É só depois de 5 anos que ele é plantado é que ele é vendido. Então, eu vou fazer aqui, olha, para saber substituir depois de 5 anos, qual vai ser a altura do arbusto. Então, olha, o H de 5 é só substituir o T por 5. Vai ser a raiz quadrada de 17,6 vezes 5² mais 1 mais 5. Então, H de 5 vai ser a raiz quadrada de 5² dá 25. Vezes 17,6 vai dar 440. Com 1 dá 441 mais 5. Eu tenho que extrair a raiz quadrada de 441. Então, olha, raiz quadrada de 441, raiz quadrada de 441 é 21. Tem uma raiz exata, então vai ser 21 mais 5. Isso aqui dá 26. Então, o que significa? Que os arbustos são vendidos com 26 polegadas. É um exercício trabalhoso, né? Mas é uma aplicação que eu acho bem interessante aí das integrais. Bom, mas esse aqui é um pouquinho, esse aqui demanda um pouquinho de mais interpretação, ok? Então, eu vou ler o exercício, aí a gente vai discuti-lo para resolver. Então, nós temos o seguinte: em 2009, o nível de pobreza nos Estados Unidos de uma família de 4 pessoas era de cerca de 21 mil dólares anuais. As famílias nesse patamar de pobreza ou abaixo dele tendem a consumir 100% da renda, ou seja, usam toda a sua renda em necessidades básicas como comidas, roupas e moradia. À medida que o nível de renda aumenta, o consumo médio tende a cair abaixo de 100%. Por exemplo, uma família que ganha 25 mil ao ano pode conseguir economizar 500 dólares e consumir apenas 24.500, que é cerca de 98% da renda total. À medida que a renda aumenta, a proporção do consumo em relação à economia tende a cair. A taxa de variação do consumo em relação à renda é denominada de propensão marginal ao consumo. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Propensão marginal ao consumo. Então, o que quer dizer a propensão marginal ao consumo mesmo? Olha, é a taxa de variação do consumo em relação à renda. Ou seja, conforme a minha renda vai aumentando, o meu consumo diminui. Ou seja, o consumo da minha renda, tá? Eu não uso toda a renda, sobra alguma coisa para eu guardar. Quem está no nível de pobreza, por exemplo, se ele ganha... Nos Estados Unidos, gente, as pessoas organizam lá os seus pagamentos por ano. Então, quem recebe 21 mil dólares anuais, ou 22 mil dólares anuais, é considerado pobre, porque essa pessoa consome toda a renda em necessidades básicas de alimentação, de saúde e de moradia. Então, olha, o exercício diz o seguinte: para uma família de 4 pessoas, em 2009, a propensão marginal ao consumo, X em dólares, pode ser modelado por essa função aqui, olha. dQ dx é dado por essa função para uma renda maior ou igual a 22 mil. Ou seja, quem ganha até 22 mil vai gastar tudo, tá certo? Não tem o que fazer. Agora, para quem ganha acima de 22 mil, ele vai conseguir reduzir um pouco aquilo que ele gasta da sua renda. Vai sobrar alguma coisa para ele guardar. É isso que está escrito aqui. Que representa a renda consumida em dólares. Use o modelo para estimar a quantia consumida por uma família de 4 pessoas cuja renda em 2009 foi de 40 mil dólares. Uma família com essa renda anual teria condições de assumir uma dívida de 5 mil anuais? E aí, para justificar a resposta.
Então vamos retomar aqui, explicar que esse exercício demanda interpretação. Então o que a gente entendeu desse exercício? Uma pessoa que ganha até 22 mil, né, até 22 mil dólares anuais, ele consome toda a renda. Ou seja, ele vai usar toda a renda dele. Ele ganhou 22 mil, ele vai gastar os 22 mil em necessidades básicas. É a propensão marginal ao consumo, não sobra nada. A partir do momento que essa renda ultrapassa os 22 mil, pode sobrar alguma coisa para ele. Tá certo? O que o exercício está pedindo? Se eu sei calcular quanto eu vou usar da minha renda quando eu ganho mais que 22 mil, porque existe aí a propensão marginal ao consumo, eu pretendo saber de uma família que tem uma renda anual de 40 mil dólares, se ela consegue assumir uma dívida de 5 mil dólares anuais. Então, o que eu preciso saber? Gente, a primeira coisa que eu preciso entender aqui, ó, eu tenho que saber, eu tenho que calcular aqui, olha, uma função que me dê quanto que eu vou consumir da minha renda, tá certo? Ó, isso aqui é a taxa de variação. Então, se isso aqui é a taxa de variação ou a derivada dessa função, olha, a primitiva dela vai me dar o quê? A renda consumida em dólares, que é o que eu pretendo saber. Eu quero saber quanto eu vou consumir desses 40 mil para saber se sobra dinheiro para eu assumir uma dívida de 5 mil. Então, gente, o primeiro passo aqui, nós vamos ter que integrar essa função. Então, eu vou copiar essa função para passar para uma outra folha, e senão vai ficar muito espremido. Vou colocá-la aqui numa outra folhinha. Então, gente, qual que é o primeiro passo aqui? Vou ter que integrar essa função aqui para achar a renda consumida, que é o meu Q, tá certo? Ó, a renda consumida em relação àquilo que eu ganho. O que eu ganho aí é o X, né? Bom, então vou integrar isso daqui. Como é que fica essa integral? Vou integrar, vou escrever bem no passo a passo aqui, ó. Vai ficar 0,98, né? X menos 21.999 elevado a 0,02 dx. Temos que integrar isso. Primeiro passo, gente, eu tenho aqui uma constante multiplicando a integral. Quando eu tenho uma constante, que eu posso fazer com ela? Tirar lá para fora da integral, facilita o meu cálculo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou pegar esse 0,98 e vou tirar aqui para fora. Aí o que sobrou aqui para mim? Sobrou 1 sobre... vamos pensar uma coisa aqui, gente. Tirei o 0,98. Vai ficar 1 sobre isso daqui, né? Elevado a 0,02. Mas para eu integrar, esse expoente tem que estar lá em cima. Então eu já vou inverter aqui, ó, já vou jogar isso lá para cima. Fica x menos 21.999, só que a hora que eu jogo aqui para cima, esse expoente fica negativo, dx. Então, gente, agora é substituição, não tem outro esquema, né? Vou chamar isso aqui de u, né? Porque como eu só tenho dx para substituir, então necessariamente isso aqui vai ser o meu u. Então, o u será x menos 21.999. Vou diferenciar, derivar, multiplicar por dx. A derivada de x é 1. A derivada de menos 21 é 0. Então vai ficar 1 dx. 1 dx é a mesma coisa que dx. Então pronto, ó, já tem a substituição que eu preciso aí. A função que vai me dar a renda consumida vai ser essa integral aqui. Agora a gente vai integrar usando, isso aqui tudo eu vou chamar de u, né? Chamei de u. Então vai ficar u elevado a menos 0,02 e o meu dx é o du. Então é só substituir aqui. Isso aqui é fácil da gente integrar, né, gente? Vamos lá. Q de x. 0,98. Ele vai multiplicar a integral. Fica aqui. Como é que integra isso aqui? Soma 1 no expoente, a mesma coisa que deu aqui em cima, eu repito aqui embaixo. Vai ficar u menos 0,02 mais 1, isso vai dar 0,98. A mesma coisa que deu aqui, vou repetir aqui embaixo, mais a constante arbitrária. Observa que aqui eu tenho um cancelamento, ó. Então vamos lá, o que sobrou da renda aqui? Vamos ver como é que ficou a função. Então a função Q de x vai ser dada por u elevado a 0,98 mais c. Só que quem que é o meu u? O meu u é x menos 21.999. Então vamos colocar aqui, ó, x menos 21.999 elevado a 0,98 mais a constante arbitrária. Isso é uma primitiva. Eu preciso determinar o valor da constante arbitrária. E para isso eu tenho que ter a condição inicial. Eu tenho a condição inicial? Eu tenho sim, olha. Eu sei o quê? Eu estou dizendo que 22 mil aqui, eu vou começar a fazer análise do consumo a partir dos 22 mil.
Então, quem ganha 22 mil, consome 22 mil. Então, olha, o consumo para quem ganha 22 mil, quanto que ele vai consumir da renda? Os próprios 22 mil. É isso que está dizendo. Então, olha, é só substituir aqui, ó. Isso aqui é o X, né? Isso aqui é o X, tá certo? E esse aqui é o quê? Então é só substituir aqui. Então vai ficar 22 mil é igual a 22 mil menos 21.999 elevado a 0,98 mais a constante arbitrária. 22 mil menos 21.999 vai dar 1. Então vai ficar aqui, olha, aqui 22 mil é igual a 1 elevado a 0,98 mais C. Gente, o 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, para eu achar o valor do C, basta eu pegar esse 1 e jogar para cá, tá certo? Então, o C vai ser 22 mil menos 1, que vai dar exatamente os 21.999. Então, esse aqui é o valor do C, tá certo? É o valor da constante. Acabei de achar o valor da constante. Eu vou substituí-la na função. Então, a função que me dá o consumo da renda vai ser dada por x menos 21.999 elevado a 0,98 mais 21.999. Eu vou mudar a cor aqui, porque isso que eu achei, na verdade, é a função que vai me dar a renda consumida. Ela vai me dar a renda consumida, ou quanto eu consumo da minha renda. O que o exercício está pedindo? Vamos só voltar lá para relembrar, olha. Eu quero saber o seguinte, se a renda for de 40 mil, eu quero saber se uma família teria condições de assumir uma dívida de 5 mil anuais. A gente volta aqui para a função. Então, a minha renda, o meu X é 40 mil. Quando eu substituir o X por 40, eu vou achar quanto eu vou consumir desses 40 mil e quanto que vai sobrar. E aí sim eu vejo se eu consigo assumir uma dívida de 5 mil. Então vamos lá, o Q de 40 mil será 40 mil menos 21.999 elevado a 0,98 mais 21.999. Então, olha, a renda consumida de quem tem uma renda anual de 40 mil, agora eu tenho que fazer essa conta aqui, vamos lá. Então vai ser 40 mil menos 21.999, e isso tudo eu vou elevar a 0,98. Eu vou elevar isso a 0,98. Isso vai dar 14.799. Olha, essa conta aqui vai dar 14.797,58. 14.797,58, que eu vou somar com os 21.999. O resultado dessa conta vai dar 36.796,58. Bom, atenção aqui, olha. O que é esse valor que eu achei aqui, ó? É quanto a família consumiu da renda dos 40 mil. Então, olha, quanto que sobrou de dinheiro? A renda é 40 mil. 40 mil menos 36.796,58 vai sobrar 3.203,42. Ou seja, esse valor é insuficiente para pagar uma dívida de 5 mil dólares anuais. Então tá certo, pessoal. A gente vai concluir aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. Deixa eu parar o compartilhamento aqui e voltando para cá. Falou, gente. Até a próxima.